Vamos reagir agora a por que redes sociais são tão viciantes. Um vídeo do canal do Pedro, Ciência Todo Dia, que é um canal que eu amo, já trouxe aqui também. E falando um pouquinho sobre toda essa questão de rede social, sobre o quanto a gente tá ficando muito viciado nisso também, como se fosse ali um cassino, uma coisa de apostas. E a gente já falou sobre jogos que tentam fazer a gente ficar apostando mais e gastando mais dinheiro. Só que hoje eu vejo a rede social como a mesma coisa, só que tá fazendo a gente apostar o nosso tempo, gastar o nosso tempo ali. E assim, beleza, não tô perdendo dinheiro, mas quanto tempo a gente tá perdendo? Quanto a gente tá deixando de fazer coisas por causa de redes sociais? Eu acho que é uma reflexão muito legal da gente trazer aqui e uma coisa que a gente precisa pensar, porque cada vez mais a gente consome rede social, a gente gasta tempo com isso e cada vez menos, às vezes a gente faz coisas pra gente, a gente faz coisas que nos deixam felizes e cada vez mais a gente tá ficando ansioso. Então é uma coisa que pode ser muito prejudicial. Então acho que agora é um bom momento da gente parar 5 minutinhos, sabe? E pensar sobre isso. Uma nova rede social surgiu e de repente todo mundo está falando sobre ela. Você escuta as pessoas falando maravilhas sobre essa rede, mas aquilo não chama muito a sua atenção. Você tem certeza que outras redes sociais já faziam exatamente aquilo antes. Qual que é a novidade? Até que um dia, talvez por curiosidade ou por tédio, você decide dar uma chance. Você passa os primeiros minutos tentando entender o que está acontecendo e como aquilo funciona, qual que é a graça que todo mundo vê nessa nova rede social. E quando você... E sobre esse ponto que ele falou, já me metendo na conversa, é que é muito interessante porque é a parte social. Porque a gente quer fazer parte das coisas, a gente quer estar incluído. E quando tem uma nova rede social, a gente vai ir se os nossos amigos forem. Porque a gente não quer, tipo assim, ouvir nossos amigos falando sobre algo. Ou, você viu o que aconteceu? Você viu aquele TikTok? Você viu aquele Twitter? Você viu aquilo ali? E a gente não está se sentindo acolhido, a gente não está se sentindo parte. Então acho que isso também faz a rede social ser tão viciante. Porque a gente quer fazer parte e a gente acha que para fazer parte, a gente precisa estar ali, a gente precisa estar consumindo. E eu acho que junta com outro sentimento, que é o, não sei se vocês já ouviram falar, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o sentimento de estar perdendo algo. Então muitas vezes eu acho que existe até uma dificuldade da gente sair da rede social por sentir que se a gente sair, a gente vai perder um conteúdo muito bom. A gente vai perder o melhor vídeo do mundo, que também é todo esse sistema de entrega de dopamina, eu acho que é dopamina mesmo, que é a coisa que o cérebro dá pra gente se sentir feliz. Então, tipo assim, ele tá sempre entregando de uma forma meio aleatória, e aí, se a gente vai sair, a gente sente, nossa, talvez eu esteja perdendo uma coisa muito boa. E aí, eu não vou ver esse vídeo que tá todo mundo falando, e aí quando meus amigos forem falar disso, eu vou me sentir perdido. Então, essa sensação de acolhimento, de querer pertencer, eu acho que também é uma questão muito grande de por que a gente tende a ficar muito tempo na rede social. Porque a gente quer ter assunto para falar, a gente quer ter como conversar sobre alguma coisa. E antes era muito menor. Porque antes, querendo ou não, os assuntos eram o que passavam na televisão, que praticamente seus amigos deviam ver mais ou menos as mesmas coisas que vocês. Talvez o BBB, que era uma coisa muito ampla também, talvez não sei o quê. E hoje, a gente tem vários nichos. Então, dentro de um mesmo grupo, tem gente que vai falar assim, você viu o novo vídeo da nova música da Ariana Grande? Aí outra pessoa vai falar, tipo, não vai ter visto isso, mas vai ter visto a nova receita que a Paola Carrossela viu. E aí, como a gente vai ter muitos assuntos diferentes e muitas bolhas diferentes, o tempo todo a gente vai ter esse sentimento de que a gente não tá vendo tudo. E a gente não consegue fazer parte de tudo. E a gente quer ser parte ao mesmo tempo. Então é uma coisa que eu acho que nem a gente mesmo, a gente tá acostumado, a gente tá preparado para lidar com isso. O nosso cérebro, ele evoluiu e ele demora para evoluir. E a gente tem um tempo de evolução que é devagar, então vamos supor que... Adoro usar o Paint, chat. A gente tem, assim, o tempo de evolução do nosso cérebro, que beleza, ele vai evoluindo assim, mas ele tá sempre evoluindo. E no início, a evolução da tecnologia era uma coisa que acompanhava aqui, mais ou menos, a evolução do nosso cérebro. Só que ela fez isso. E ela foi lá pra cima. E a gente tem um gap enorme entre o quanto a gente evoluiu de pensamento e o quanto a tecnologia está evoluindo. E isso vai aumentar cada vez mais. Então a gente não está preparado
para lidar tanto com a existência quanto com as consequências dessa tecnologia. E aí, por isso eu falo que a gente precisa muito, às vezes, parar e refletir sobre o que está acontecendo. Se colocar no lugar consciente de tudo que você está consumindo. E eu acho que, exatamente, é o que a Mazinha falou, eu acho que a gente tem que aprender que tá tudo bem não saber sobre algumas coisas. E tá tudo bem a gente falar, eu não sei. Eu acho que hoje, principalmente com esse negócio de todo mundo saber, todo mundo não sei o quê, todo mundo quer saber sobre tudo. A gente viu há pouco tempo atrás algumas pessoas falando, inteligência artificial é isso, inteligência artificial é aquilo, querendo dar aula e curso sobre inteligência artificial, sendo que a pessoa nem entendia o que era isso. Então, assim, a gente ser ignorante em certos assuntos é super normal. Ninguém sabe de tudo. Porque antigamente, beleza, você tinha pessoa que era engenheiro e médico e arquiteto e construtor de balão. Hoje não tem. Hoje a gente se especializa em algumas coisas pra gente ser bom naquilo que a gente se especializou. E por mais que a gente tenha vários que a gente chama, conhecimento inútil, às vezes eu solto uma coisa aqui, outra coisa, cara, eu vou ser bom no que eu me especializei. E se eu não sei, cara, só escuta, só faz parte daquilo. Eu acho que uma coisa, um amigo meu sempre me falava que a gente muitas vezes quer ser interessante. Então ela quer passar assim, nossa, olha como eu sou interessante, olha como eu sei de tudo, olha como eu sei falar sobre qualquer coisa, olha como eu sou inteligente. E muito pouca das vezes a gente quer ser interessado. Então por isso que hoje todo mundo quer falar, todo mundo quer gritar, todo mundo quer dar opinião e pouca gente quer ouvir. Pouca gente quer entender o que está acontecendo. E principalmente até ser empático e se colocar no lugar do outro. E é uma coisa muito interessante da gente pensar que a gente precisa ser cada vez mais interessado e menos interessante. Porque quando a gente quer ser muito interessante também, vira uma coisa muito sobre ego, sobre egocentrismo. E quando a gente é interessado, a gente escuta as outras pessoas. A gente consegue ser empático, se colocar no lugar daquela pessoa e entender por que ela fez alguma coisa, sabe? Então eu acho que isso também, se eu puder, tipo assim, dar uma dica pra vocês, é isso. Escutem mais. É aquele velho ditado, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca pra escutar mais e falar menos. Só que a gente tem 10 dedos, né? Então, a gente poderia ter se planejado quando a gente criou esse ditado, porque a gente escuta mais, a gente fala menos, só que a gente digita muito mais, porque tem 10 dedos pra digitar. E aí eu acho que é o grande problema de hoje, de vários comentários que a gente recebe de hate, vários comentários xingando, vários comentários reclamando de coisa, sei o que, não sei o que, eu te odeio, que não sei o que. Gente, por que você me odeia? Por que você odeia alguém, sabe? Tipo, eu acho que ódio é uma coisa tão grande, por que você vai odiar as pessoas, sabe? Eu acho que a rede social, ela também inflama isso. Porque enquanto, se você for parar pra pensar, tipo, qualquer lugar, sabe? Pega qualquer pessoa e olha quantas vezes ela comenta elogiando alguém. E quantas vezes ela comenta xingando alguém. Quando é pra xingar, as pessoas engajam muito mais. E assim, pensa até você mesmo. Você que tá assistindo esse vídeo, você que tá aqui no chat, qual foi a última vez que você mandou o vídeo pra alguém, pra um amigo seu, pra um colega, falando, olha que conteúdo legal. Nossa, olha como eu aprendi com esse conteúdo. E pensa qual foi a última vez que você mandou, tipo, nossa, que vergonha dessa pessoa. Olha como essa pessoa é ridícula. Olha como essa pessoa é uma bobona e tal. E se você tá muito mais frequente nesses conteúdos, que é muito mais voltado ao ódio, é mais uma prova de como as redes sociais funcionam. Porque o ódio engaja. O ódio sempre engajou. Porque, realmente, é isso que eu acabei de falar. Quando você vê uma coisa bonita, você fala, ai, que fofinho, e você acaba guardando pra você. Quando você vê algo que você não concorda, você quer ir lá, quer comentar. E está certo. A gente precisa comentar coisas erradas, a gente precisa dar visibilidade, e que bom que a gente tem cada vez mais espaço para dar visibilidade para coisas que talvez antigamente fossem deixadas de lado. Tipo, muita gente hoje é machista e homofóbica, e quando a gente dá visibilidade, as coisas melhoram. E isso é bom. Só que também a gente viver numa rede onde a gente taca hate em tudo também é desproporcional, porque é aquele negócio. Se tudo tem a mesma, se tudo é importante, nada é importante. Então, se tudo é um absurdo, tudo é não sei o que, tudo tá errado, então, tipo assim, o que é o mais errado, entendeu? Então a gente também tem que tomar cuidado pra focar os nossos esforços de criticar, de comentar, de expor coisas erradas em coisas que realmente são preocupantes. Porque senão a gente tira o peso daquilo que deveria ser muito pesado, sabe? Eu acho que
E assim, gente, claro, estou falando aqui a minha opinião, vocês têm total direito de comentar aqui no chat, comentar aqui nos comentários do YouTube o que vocês acham, claro, mantendo respeito para que isso também não vire mais uma questão de raiva, de briga e tudo mais. Você percebe, já se passaram horas e você sente que nem viu o tempo passar. É como se o aplicativo fizesse o tempo passar mais rápido. Até que chega um ponto em que você até evita abrir essa rede social porque sabe que ela te faz perder a noção do tempo. Vamos falar a verdade. Com quantos de vocês essa história já aconteceu? Digita aqui nos comentários, só pra gente ter uma ideia. E mesmo... Não, isso acontece comigo o tempo inteiro, tipo eu vou só abrir o TikTok e quando eu vejo já se passaram 2 horas, sabe? De vira e mexe tem aquele vídeo de você não acha que você tá muito tempo no TikTok, não? Eu acho que não tem mais isso, ou eu que tô consumindo menos. Mas isso é super normal, porque quando a gente tá fazendo assim um trabalho que é meio chato, que é meio monótono, a gente tende a olhar mais pro relógio e a gente tende a ter uma noção melhor do tempo. A rede social, ela é feita para você não perceber essa noção do tempo, para você não perceber que o tempo tá se passando. E várias coisas são feitas para isso, tá? Então, por exemplo, o shopping também é feito pra gente não ter noção de tempo. Então, intencionalmente, já existem coisas que fazem isso acontecer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado enquanto a gente tá deixando tempo da nossa vida, tempo de fazer outras coisas nesses lugares que talvez vai fazer mal pra gente, sabe? Mesmo sem eu ter citado nenhuma rede social específica, a imagem de alguma provavelmente veio na cabeça de vocês. Hoje em dia até parece que essa história está cada vez mais comum. Todo ano uma nova rede social surge e a cada ano parece que elas ficam cada vez mais viciantes para as pessoas. Mas será que isso tem algum embasamento real ou é simplesmente uma teoria da conspiração que nós criamos para explicar por que o mundo parece estar tão grudado em telas? Será que as coisas realmente estão ficando mais viciantes com o passar do tempo? Nesse vídeo eu quero te mostrar como as redes sociais se inspiraram em cassinos como os de Las Vegas para se tornarem cada vez mais atrativos. Nossa, que maneiro isso. E depois, se não der hoje, outro dia eu vou reagir com vocês, que é um vídeo que chama Como a Vida Moderna Destrói Seu Foco e o que Fazer. Que eu acho que complementa muito bem esse vídeo do Pedro, porque ele fala que não só as redes sociais estão se tornando mais viciantes, quanto várias questões da nossa vida também levam a gente para a rede social. E explicando um pouquinho o contexto do vídeo, se já tiver saído, eu vou deixar no card aqui. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito um negócio de beleza, quando eu tiver 30 anos, eu vou estar com meu emprego estável, vou estar com uma casa, vou estar com um carro, depois eu vou fazer isso. Então eles tinham muito uma ideia de que o caminho que eles iam seguir é isso e que tudo ia dar certo. E com a nossa geração, a gente não está conseguindo fazer isso. Porque os trabalhos estão ficando cada vez mais difíceis de serem feitos, estão explorando cada vez mais as pessoas, as coisas estão cada vez mais caras. Então, na geração, a minha mãe comprou uma casa por um preço muito menor do que qualquer casa hoje em dia. Então, as coisas estão ficando muito caras e a gente está tendo cada vez mais acesso a coisas que antes eram muito acessíveis. Então, a gente hoje, muitas vezes, trabalha só para pagar as contas básicas. Então, isso também... E aí tem um vídeo do TikTok que fala basicamente que a gente é a primeira geração que não teve tudo que foi prometido pra gente. Porque era prometido, se você estudasse, se você fizesse não sei o quê, faculdade, você ia ter ali um carro, uma casa, um trabalho estável. E não existe isso hoje. Não existe mais essa ideia de estabilidade. Tanto que muita gente vai e faz uma coisa e faz outra, às vezes tem 2, 3 empregos, tem que ficar trocando de emprego, porque o chefe é um super babaca, ou você tá passando por uma situação horrível. Então, além disso, a gente criou muito uma expectativa de que a gente ia conseguir algo. E a gente teve essa expectativa quebrada de uma forma absurda. Então, isso também, essa quebra de expectativa de uma coisa linear que a gente tinha, faz a gente buscar outras coisas. Então, tipo assim, beleza, você ficou motivado a estudar, a fazer as coisas durante um tempão. Pô, você chegou lá e não era o que você esperava, você vai falar assim, então não vou ficar mais dando tanta energia pra isso. Não vou mais não sei o quê. E você busca coisas que são felicidades rápidas, sabe? Que te trazem esse estímulo rápido igual um cassino. E claro que isso tá muito disponível nas redes sociais. Então eu acho que junta muito o momento que a gente tá de situação financeira, de situação de mundo, com essa disponibilidade tão grande de mini pílulas de felicidade, sabe? A Gigi falou,
vi em um dos clipes da Manu Gavassi, que no clipe ela cita a questão do feminismo, onde se tudo era feminismo, nada era feminismo. Ultimamente tem muito isso, de tudo ser uma pauta importante, que às vezes é algo besta, como sei usar um batom. Então, eu acho que é isso, eu acho que, às vezes, tem até pessoas que falam sobre isso, tipo, de esvaziamento de pauta, sabe? Às vezes são pautas muito importantes, que as pessoas usam essa pauta para qualquer coisa e meio que esvazia a pauta. Então a gente precisa conseguir focar no que realmente é um problema. A gente precisa também não ficar gerando coisas desnecessárias. A gente precisa lutar as lutas que têm que ser lutadas, sabe? E não... às vezes eu vejo muita gente também falando, isso aí é um absurdo. Calma, vamos entender, sabe? E vamos juntos lutar as melhores lutas e tentar mudar pelas mudanças certas, sabe? Então acho que isso é um pouco vago, acho que é muito de se pensar, de entender cada situação, mas vamos tomar muito cuidado com essa questão de esvaziamento de pauta, que eu tava até vendo isso outro dia, quando teve algumas questões no Big Brother, aí o pessoal tava falando sobre isso, e a gente precisa também direcionar os nossos esforços pro lugar certo. Porque a gente tem um esforço limitado. Se a gente direciona para todos os lugares, meio que diminui o esforço. Imagina se a gente pega todo esse esforço e direciona para um lugar certo. A gente tem um poder muito maior na nossa mão. E aí, esse vídeo eu vou reagir, foi um vídeo que eu já assisti, mas eu quero trazer aqui também para reassistir com vocês. Mas eu acho que é isso também, sabe? A gente tá num momento que, cara, a gente tá trabalhando muito, a gente tá vendo muita coisa ficar mais cara, a situação ficar cada vez mais preocupante, e a gente passou também por uma pandemia, então a gente precisa considerar esse cenário. Porque, como a gente ficou muito tempo dentro de casa, a gente deixou de fazer coisas sociais com as outras pessoas, a rede social ela chegou no momento onde a gente precisava disso. Então por isso que a gente ficou tão ali dentro. A gente ainda, cara, tem muito pouco tempo que acabou a pandemia. Então acho que a gente não se acostumou ao pós-pandemia ainda. Então por isso que a gente acha que tá tudo ali dentro. Porque durante 3 anos estava. A gente se acostumou 3 anos de uma forma extremamente intensiva a tudo estar dentro do celular, a tudo estar nesses aplicativos. Então a gente precisa voltar a esse negócio a essa vida normal de sair na rua, encontrar pessoas, fazer coisas, parar um pouco, sabe? Ter esse pause e entender que, cara, não tá tudo ali, e se você não estiver ali, você não vai estar perdendo nada, sabe? Eu acho que é também uma reflexão e é uma coisa que é diário. A gente acostumou que quebrar um costume, criar um costume é difícil, e depois que você cria, é difícil você quebrar esse costume. E aí a gente precisa estar meio atento ao que a gente está fazendo para evitar que isso só vire uma coisa cada vez mais natural. Porque quanto mais tempo a gente perpetuar esse comportamento, mais difícil vai ser dele ser quebrado. E se você gosta de assuntos assim, não se esqueça de se inscrever no canal pra eu saber. Vamos lá! Você já deve ter visto filmes ou séries onde personagens estão em cassinos e existem aquelas máquinas em que você puxa uma alavanca e números são sorteados. A combinação mais famosa de números é 777, que começou a ficar famosa entre as décadas de 50 e 60. E essa combinação não é por acaso. No Ocidente existe uma crença de que o 7 é o número da sorte. Uma coisa bem aleatória também, mas na Bíblia tem várias vezes o 7. E tem algumas, eu já li algumas teorias, não sei se é verdade, aqui eu tô jogando só uma especulação, de que 7 é uma coisa que representa o infinito, porque teve um negócio lá e perguntou, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar ao próximo? E ele, você deve perdoar 7 vezes 7. Então eu tenho que perdoar 49 vezes e aí acabou? Não. É que 7 vezes 7 era pra dar uma ideia de que infinitamente você tem que perdoar ao seu próximo. Então tem muita coisa com o número 7. Eu adoro o número 7. Tem muita coisa com o número 7 que tá em vários imaginários diferentes e vários lugares, várias referências diferentes. Eu acho isso bem legal. A ideia dessa máquina chamada de caça-níquel é que se você conseguir uma combinação de 3 números, você é recompensado com uma quantidade de dinheiro. Isso é mais fácil para algumas máquinas e mais difícil para as outras. Você não consegue prever quais vão ser os próximos números porque eles são determinados por um gerador de números aleatórios. E como a próxima sequência é impossível de prever porque tudo depende da aleatoriedade, alguns consideram esse como um jogo de azar.
ou sorte. E é aqui que o cérebro humano começa a complicar as coisas. Por causa dessa ideia de sorte, de esperar o acaso, você pode até ter a sensação de que em alguma hora você vai ser recompensado. E essa sensação pode fazer com que você fique jogando na máquina várias vezes para ver se a recompensa finalmente chega. Afinal, a sorte pode estar do seu lado. É quase como se o seu cérebro estivesse buscando uma recompensa por testar tantas vezes. Se a recompensa vem, você sente uma sensação maravilhosa e ela te incomoda. É que assim, probabilisticamente, se a máquina, claro, não tiver totalmente estragada de você de nunca ter a vitória, probabilisticamente, se você jogar infinitas vezes, você vai ganhar. Então, tipo assim, tem um número de vezes lá que a probabilidade é... Qual é a probabilidade de eu perder? Sei lá, é de 40%. Mas aí eu perder 2 vezes, aí a probabilidade vai diminuindo. Se você quiser, por exemplo, qual é a chance de eu perder 100 vezes? Se a probabilidade de ganhar é 60%, se a probabilidade de ganhar é 40%, e a de perder de 60%, por mais que a probabilidade de perder seja maior, você não ter nenhuma vitória, sei lá, em muitas vezes, é praticamente impossível, estatisticamente impossível. Então você vai ganhar. Só que a questão não é se você está ganhando ou não. Você sempre perde, por quê? Por essa questão, vamos supor. Deixa eu abrir um novo aqui. A chance de você ganhar é de 4 em 10 vezes. Só que você paga, cada vez que você joga, R$1. Então vamos supor, na primeira vez você pagou R$1 e você tinha uma chance de ganhar de 4 em 10, então de 40%. Na segunda vez, então para você perder 2 vezes, você vai ter você teria que ter 40% vezes 40%. Então basicamente isso daqui. Então, em algum momento, você vai ganhar. Só que o dinheiro que você gastou para ganhar, você está perdendo dinheiro. Então não é sobre você nunca ganhar. A questão do cassino, do jogo de azar, é que financeiramente você sempre vai estar perdendo, porque a probabilidade de você ganhar é menor. Então por mais que você ganhe no longo prazo, financeiramente o que você gastou para ganhar compensou o dinheiro que ele te deu na hora que você ganhou. Não sei se está muito claro o que eu falei, mas basicamente o que eu estou dizendo é: o cassino sempre ganha. O cassino sempre vai ter uma questão de ganhar de você. E por que a gente sempre continua jogando? Porque a gente acha... Tem uma questão de ego também, sabe? De achar que... Não, beleza, ele perdeu porque ele é ruim. Eu não perco. Eu sou muito bom. Eu sou o cara 10 de 10 que vai ganhar tudo isso. E, cara, às vezes é um jogo aleatório. Não é nem sobre estratégia, não é nem sobre nada. É que você nunca ganha. O cassino sempre ganha, senão... Se fosse uma coisa lucrativa pra gente, vocês acham mesmo que existiriam cassinos desse tamanho? As pessoas investiriam tanto dinheiro em marketing, em jogo do tigrinho, em Blaze? Então, assim, é só pensar, tipo assim, cara, por que alguém investiria em algo pra te dar dinheiro? E aí, se você já pensa do outro jeito, tipo assim, não, mas é que eu sou muito bom. Eu consigo ganhar. Eu tenho uma estratégia vencedora. Aí tem uma questão do seu ego, de você talvez estar se achando muito melhor do que você é, mas também tem que ter um certo cuidado aí, porque beleza, você pode ganhar algumas vezes, mas será que você ganha no longo prazo? Será que você ganha durante muito tempo? Porque é natural nosso. A gente ganhou, a gente não vai parar. A gente nunca acha que a gente vai ter azar. A gente nunca acha que aquilo vai acabar. E acaba. Então você pode ir ganhando, mas em algum momento você vai ter uma queda tão grande que, de novo, o cassino ganhou, porque sua queda foi muito maior do que tudo que ele te deu, sabe? E é fora que tem aplicativo de agora que mesmo que você ganhe, mesmo que dê tudo certo, eles não vão dar o dinheiro também, né? Então outro problema aí também que não vem ao caso agora. Coragem a seguir buscando por aquilo novamente. E isso está diretamente associado com a forma que o nosso cérebro aprende alguma coisa. E falando em aprender, que tal se matricular na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil? Essa é a oportunidade de usar o aprendizado por reforço. Gente, amei o gancho dele pra publi. E vou deixar a publi passando aqui, chat. Curso para algo positivo, que pode ser um curso completo de programação, design, gestão de negócios e até inteligência artificial. Você tem 15%
10% de desconto por assistir o Ciência Todo Dia. E tudo que você precisa fazer é usar o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link que está na descrição. Clica e continua a assistir o vídeo, porque agora eu vou falar dos outros jeitos que o nosso cérebro aprende. Seres humanos aprendem melhor através do reforço positivo. Aprendam um comportamento, ganhem uma recompensa. É basicamente a mesma coisa que nós usamos para ensinar cachorros a sentar. Se ele sentar quando você mandar, ele ganha um petisco. Ou, em seres humanos, é aquele doce que você se dá de presente depois de ter passado a tarde estudando para aprender algo novo. E isso funciona tão bem que nós podemos ensinar comportamentos complexos para animais, como ratos, a partir de reforçamentos com recompensas. Esse, inclusive, é um experimento famoso, em que ratos apertam um botão porque eles aprendem que se apertarem, eles ganham comida. Os tipos de reforço são chamados de esquemas de reforços. Esse que eu acabei de falar, em que o organismo realiza uma tarefa esperada e é recompensado, é chamado de reforço contínuo. Porém, existe um esquema de reforço que chama um pouco mais de atenção, justamente por ele ter mais casos de sucesso. Então, e aí, esse ponto, cara, isso que eu gosto muito dos vídeos do Pedro, sabe? Porque ele traz muitas coisas que são do nosso dia a dia, só que ele traz um olhar científico pra isso. Ele traz uma explicação. Porque muitas vezes a gente fica muito tempo no TikTok e a gente acha que a culpa é nossa. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Não sei se aconteceu com vocês. E se você bota aí no chat. E se você tá vendo no YouTube, coloca aqui nos comentários também se você já teve esse sentimento de você ficou muito tempo no TikTok, no Instagram, em qualquer rede social. Mas eu usava muito mais o TikTok na época. Você ficava muito tempo no TikTok e aí quando você via, passou muitas horas e você não fez algumas coisas importantes. E você colocava a culpa em você, tipo, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu não sou produtivo, eu errei muito, nossa, que coisa, amanhã eu vou ter que compensar todo esse tempo que eu perdi aqui, que não sei o quê. Isso é super normal de acontecer. E aí a gente tem que entender que, cara, ok, tem uma questão nossa, mas que existe todo um embasamento científico que foi usado pra fazer a gente ficar ali por mais tempo, sabe? Vidal SWL falou, eu já tive esse sentimento. Então, exato, eu acho que é um sentimento muito comum. E a gente tem que entender que, ok, a gente pode ter uma tensão e não sei o quê, só que isso foi feito pra acontecer isso. Isso foi feito pra manter a gente meio que preso ali dentro. É como se fosse, assim, uma coisa que eles estudaram o nosso cérebro, entenderam como ele funciona e desenvolveram um aplicativo pra poder fazer a gente ficar mais tempo nele. Então, não se sintam tão culpados assim por estarem tanto tempo na plataforma, mas é legal a gente também entender como isso funciona pra gente também se policiar, pra gente também se monitorar e ver se a gente não tá sendo influenciado por isso. Porque quando a gente conhece o que tem por trás, a gente fica muito mais capaz de lutar contra aquilo, sabe? A Gigi falou, lembro de ver matérias que o número dos usuários multiplicou durante a pandemia nas redes sociais, justamente por todo mundo estar em casa trancados. Sem muito contato com o mundo exterior, só conseguimos saber das coisas pelas informações da rede. Exato. Durante muito tempo, isso não foi 1 ano, foi, sei lá, 3 anos, onde a gente ficou só tendo contato com as pessoas pela rede social. Então isso já tornou natural pra gente. Isso já se tornou normal. E agora a gente ficar cada vez mais tempo é uma coisa que meio que faz parte da nossa rotina. E se a gente quiser quebrar isso, a gente primeiro precisa estar consciente do que acontece e depois planejar os próximos passos, criar um novo hábito onde isso vai fazer parte cada vez menos da nossa rotina. E esse é o esquema de reforço parcial. O esquema de reforço parcial acontece quando nem sempre existe uma recompensa para quando uma tarefa é realizada. Um exemplo é um reforço parcial com intervalos fixos em que a recompensa só acontece a partir de tantos minutos, mesmo se a tarefa for realizada em menos tempo. Ou então, a recompensa pode estar vinculada a um número fixo de respostas, do tipo, depois de você realizar a tarefa 10 vezes, você ganha uma recompensa. Mas o foco desse vídeo é um tipo específico de esquema de reforço chamado de esquema de reforço de razão. É exatamente isso o TikTok, né? É que você não sabe de razão variável, é que você não sabe quando a recompensa vai vir. Então, como você não sabe quando a recompensa vai vir, você fica cada vez mais naquele aflito, meu Deus, eu preciso da recompensa, será que vai vir agora? Será que não vem? Porque se fosse regular, por exemplo, a cada um vídeo você vai receber uma recompensa, beleza, você ia receber muita recompensa, mas eu acho que você poderia enjoar. Então, tipo, nossa, 10 vídeos bom, beleza, já ri o que eu queria rir. Se você tivesse uma coisa que você saberia que ia ser a cada 10, você ia ver, passar 10 e ver de novo. Então, tudo isso não funciona muito bem como a rede social.
O que funciona é exatamente isso que ele vai entrar aqui, que você nunca sabe quando vai ser a próxima recompensa, mas você sabe que em algum momento vai vir uma recompensa. Então o seu cérebro faz você entender que você precisa estar ali porque você precisa, você quer aquela recompensa. Então faz você ficar meio que preso. E é uma estratégia realmente que os cassinos usam e que as redes sociais estão usando também. Variável. E nesse caso, a recompensa só acontece depois de um número variável de vezes em que a tarefa é realizada. Imagine que você estivesse ensinando seu cachorro a sentar, mas você só dá o petisco pra ele depois de ele ter sentado um certo número N de vezes. Só que a ideia é que esse número N varia de recompensa pra recompensa. Uma hora você dá o biscoito depois de ele sentar 2 vezes, outra hora você dá o biscoito depois de ele sentar 50 vezes. Por favor, nunca façam isso com os cachorros de vocês, porque eles são bons garotos ou garotas, eles merecem todas as recompensas. Ai, que dó do cachorro. Nossa, eu acho até maldade fazer isso com o cachorro. Mas assim, é que é maldade a gente fazer isso com o cachorro, mas isso tá sendo feito com a gente, né? É bizarro isso também, né? Porque, tá, beleza. E aí tem a questão também, né? Tipo, será que é certo a gente ficar fazendo esse esquema de recompensa com os humanos? E, cara, é meio que o esquema de recompensas tipo que é feito com o cachorro, sabe? E aí, sabe? O que a gente tá fazendo? O que tá acontecendo, sabe? Do mundo. Mas o ponto aqui é que nós nunca saberíamos exatamente quando que a recompensa vai chegar. Então tudo que nos resta é continuar fazendo o que nós estivermos fazendo e ver se uma hora a recompensa finalmente chega. Talvez alguns de vocês já viram onde eu quero chegar. Existem vários experimentos que mostram que esse tipo de esquema de reforço é o que dá uma taxa de respostas maior. E por taxa de respostas maior, eu quero dizer o número de vezes em que a tarefa é realizada. Naturalmente, psicólogos começaram a se questionar o motivo de esse tipo de esquema de reforço ser tão potente em humanos. E a explicação está em grande parte em como o nosso cérebro aprendeu a aprender. Nossa, gente, eu amo os vídeos do Pedro, porque isso, ele traz todo o embasamento científico, eu acho isso muito maneiro. E nesse ponto que ele tá falando, é exatamente isso. É essa palavra aqui que eu queria mostrar, que o que ele acabou de falar é qual tipo de esquema, qual tipo de questão científica que faz as pessoas ficarem mais tempo. É esse o objetivo das redes sociais. Qual que faz ficar mais tempo? Exatamente esse que eles usam, sabe? O cérebro sempre procura padrões, e isso é algo que está inserido em nós mesmos. Nós estamos constantemente tentando conectar um evento A com um evento B. Um carro bateu na rua, o motorista provavelmente estava desatento. O seu time favorito perdeu a final, culpa é do técnico. Para o cérebro, encontrar essa relação é importante, já que isso, no passado, poderia significar um aumento nas chances de sobrevivência. O cérebro força o corpo a tentar decifrar o que está prestes a acontecer, e ele meio que tenta estar preparado para isso. Como se fosse o nosso instinto de entender se há uma situação de perigo, está preparado para correr ou lutar. Isso é muito vantajoso. Mas algo curioso acontece aqui. O cérebro libera mais dopamina nos momentos antes de algo acontecer. Isso nos motiva a manter a atenção naquilo. E se a expectativa for cumprida, nós vamos aprender a ligação entre essas duas coisas, a tarefa e a recompensa. E isso nos incentiva a fazermos novamente esse comportamento várias e várias vezes. Um bom exemplo para entender isso é: imagina que você comprou uma caixa na internet e a caixa é para ser surpresa. Lá dentro tem uma de 5 coisas que você quer muito. O cérebro pode liberar muito mais dopamina antes de você abrir a caixa e criar aquela sensação de expectativa. Basicamente, a expectativa de algo que existe uma chance de acontecer, ou até a ilusão dessa chance, cria esse efeito em nós. Nossa, e isso aqui, gente, é que todos os vídeos que eu trouxe aqui, eu trouxe meio que num tema, mas eu não sabia que iam estar tão conectados. Mas eu acho que é isso aqui, no vídeo que a gente tava falando do Bruno Hatak, que é a síndrome do PC Gamer e suas possíveis causas, a gente fala isso, do que a expectativa de algo, às vezes, é muito mais empolgante do que quando a gente consegue aquilo. Aquele momento ali de, nossa, eu quero lutar pelo meu PC Gamer, quero conseguir comprar o meu PC Gamer, é muito mais empolgante do que quando você consegue comprar, e quando você consegue comprar daquele, tá, não sei o quê. E, cara, agora ele explicou cientificamente o que a gente estava falando, sabe? Eu acho que é isso. É a questão do nosso cérebro, que ele acabou de explicar, né? De que a expectativa daquilo, a gente esperar por aquilo... Eu acho que agora... o pré de um acontecimento já libera dopamina, sabe? Já libera essa sensação boa que a gente tem. Pra ver como que isso se relaciona com a... Basicamente... Eu vou até voltar isso aqui
Porque é exatamente isso que a gente tava falando, Na sabe? internet e a caixa é pra ser surpresa. Lá dentro tem uma de 5 coisas que você quer muito. O cérebro pode liberar muito mais dopamina antes Isso, tá vendo? Antes de abrir a caixa e criar de você esse abrir a sentimento, caixa sabe? e criar aquela sensação de expectativa. Basicamente, a expectativa de algo que existe uma chance de acontecer ou até a ilusão dessa chance cria esse efeito em nós. Eu acho que agora deu pra ver como que isso se relaciona com apostas e máquinas de caça-níqueis. As máquinas de caça-níquel, ou até apostas em geral, são exemplos onde os esquemas de reforço de razão variável funcionam bem até demais. Toda vez que uma pessoa aperta um botão, e não importa se ela tá dentro de um cassino ou fazendo isso online, ela cria essa expectativa de que algo vai acontecer e de que ela pode ter uma recompensa. E isso fica ainda pior quando nas primeiras vezes de fato acontece uma recompensa. A recompensa nas primeiras vezes alimenta ainda mais a ideia de que uma hora você vai ser recompensado. E essa onda de prazer e recompensa quando o cérebro libera dopamina acaba criando essa relação de uma sensação boa com apostas. E é Exatamente isso também, sabe? Quando você entra na rede social, em geral, é conteúdo que você gosta. Em geral, é um conteúdo que o algoritmo entende que funciona pra você. E depois ele vai te mandando outros conteúdos. Ah, Lucas, quer dizer que o algoritmo, ele sempre ele me manda conteúdo que eu não gosto de propósito? Não, claro que não. Só que ele sabe que tem alguns conteúdos que você vai gostar muito. Só que no aplicativo não tem só conteúdo que você gosta. Tem 1 milhão de outros conteúdos e se fosse só conteúdo que você vai amar, por mais, primeiro, ele não consegue saber isso porque ele não tem uma forma de prever exatamente o que você vai gostar, ele prevê chances. Então, tem chance dele gostar disso, dele gostar disso, dele gostar disso, dele gostar disso. E aí, o que tem chance, ele não vai colocar tudo junto. Porque, vamos supor que tem isso aqui de conteúdo, 5 minutos de conteúdo que você vai gostar. E ele quer que você fique horas no aplicativo. Então, ele pega esses conteúdos que sabe que você vai gostar, ou tem mais chance de você gostar, e espaça eles. E aí, depois, ele pega outros conteúdos e vai colocando. Pode ser que você goste de uma coisa que ele nem imaginou que você ia gostar e ele acerta. Mas só que ele tenta sempre ter algo pra te dar esse estímulo positivo. Deixa eu tentar desenhar. Gente, eu tô adorando desenhar, então assim, vou fazer vários pentes aqui pra tentar explicar um pouquinho essa questão do algoritmo. Vamos supor que ele quer que você fique 1 hora dentro do aplicativo. Então ele quer que você fique esse tempo todo aqui. Só que de conteúdo que ele tem quase certeza que você vai gostar, ele só tem isso aqui, ó. Ele tem isso, isso, isso e isso. O que ele faz? Ele pega esse tempo todo aqui e ele divide esse tempo todo aqui e ele divide esses conteúdos. Por exemplo, ele fala, olha, aqui eu posso mandar um, aqui eu posso mandar outro, aqui eu posso mandar outro, aqui eu posso mandar outro, aqui eu posso mandar outro e beleza. E vai continuando. E aqui no meio, ele vai mandar coisas que pode ser que você goste, pode ser que você não goste, mas que essa sensação de recompensa vai chegar em algum momento. E assim, estou explicando para vocês a parte mais técnica. Existe até uma forma de você entender quando você tem que dar recompensa para cada usuário para manter ele mais tempo na plataforma. E aí o que acontece? Você viu esse vídeo que ele achou que você ia gostar. E tem 2 soluções. Ou você gosta mesmo do vídeo, ou você não gosta. Porque não necessariamente o que ele achou que você ia gostar é o que você vai gostar. Porque é um algoritmo de recomendação que pode ou não ir muito bem. Só que se for o que você gostou, beleza, você vai receber outro daqui a um tempo. Se for algo que você não gostou, ele já tem uma inteligência de entender, cara, ele não gostou. Então ele precisa de ter um estímulo positivo. E o que ele faz? Ele pega esse que tá aqui e ele traz para cá. Então você vai receber aquela recompensa. Porque se você não gostou desse, ele vai trazer um outro para cá. E vai trazendo um outro. E ele vai criando essa linha de recompensas aqui de forma que você fique o maior tempo possível na plataforma. E por que é bom você ficar mais tempo? Primeiro, anúncio. Então, quando você tá aqui, ó, vendo, de repente você recebe aqui um anúncio. Beleza, vendeu. Aqui outro, aqui outro, aqui outro. E aqui, ó, ele vai organizando os vídeos até, ó, se eu mandar um vídeo de cachorrinho aqui e aqui mandar outro vídeo, talvez ele compre mais. Tudo isso é possível de ser feito dentro de algoritmos de recomendação e é feito no algoritmo do TikTok. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram que eu explico como ele funciona, como ele te recomenda conteúdos. E isso aqui
nada mais é do que o funcionamento das redes, e isso aqui é o que o Pedro tá falando. Então ele vai pegando aqui, colocando de uma forma meio que aleatória, e vai te dando pequenas recompensas para fazer você se sentir cada vez melhor. E como ele falou, às vezes aqui no início ele te dá muita recompensa, depois ele vai espaçando, Quando ele percebe que você tá para fechar o aplicativo, ou que você tá meio que não ligando muito, ele vai lá e te dá outra recompensa. Mas Lucas, como que ele sabe que eu gostei ou não? E aí tem muitas formas dele saber. Primeiro, se você curtiu, se você comentou, se você enviou para alguém, e depois até pelo tempo de tela. Então se você ficou ali durante 20 segundos, e geralmente você fica durante 2 segundos, ele sabe que você gostou. Hoje a gente tá vivendo num mundo que a atenção vale muito. Então se você deu 20 segundos da atenção para esse vídeo, você gostou do vídeo que está sendo entregue. Então isso basicamente é como o TikTok vai te dando conteúdos, e é como ele vai criando esse sistema de recompensas para você, da mesma forma que um cassino também cria um sistema de recompensas. E aí no cassino tem toda uma outra questão, que você vê outras pessoas ganhando ao redor de você. Então a gente tem uma disposição das máquinas que fazem você achar que sempre está ganhando. Se você for parar para pensar, quando você vai em cassinos físicos, a máquina que ganha, ela faz muito barulho, ela dá muita cor. Então parece que aquilo é uma coisa enorme. Então tudo isso é feito para tentar controlar o nosso cérebro. E às vezes a gente fica falando assim, nossa, esse rato aí de laboratório, pô, não sei o que, coitado. E muitas vezes a gente está sendo o rato de laboratório sendo testado, sabe? Então é bizarro a gente pensar nisso. A Gi falou, por isso eu desativo as notificações de algumas. Porque quando chega notificações, tal pessoa postou isso e tal, me obrigava a abrir, porque ficava pensando, o que será? E parava de fazer algo que estava fazendo, às vezes até importante. Só para suprir, exato, notificação. Gente, eu não tenho notificação no celular há muito tempo. Porque assim, quando você abre o TikTok, você tá ali, beleza. Quando você tem notificação, o tempo todo, você tá meio que sujeito a isso. É como se, gente, beleza, agora vem aqui, não sei o quê. É como aquele pessoal que fica te chamando na rua pra entrar pra loja. Vem cá, olha isso aqui, olha esse vídeo. E vira uma grande feira que o tempo todo você tá recebendo coisa pra poder consumir. E, tipo assim, você é o produto deles. Querendo ou não, além de você ter todas essas propagandas que eles ficam colocando aqui, eles também estão aprendendo mais sobre você. Estão aprendendo mais sobre todos os usuários, e com isso eles estão tornando o algoritmo deles cada vez melhor. Então eles estão aprendendo com você, aprendendo com a forma que você consome, e usando isso para as pessoas ficarem cada vez mais dentro do aplicativo. Então é uma coisa muito complexa da gente entender, e quanto mais a gente entende como funciona, eu acho mais a gente pode tentar sair um pouquinho e tomar um pouco de cuidado com redes sociais no geral, sabe? Por isso que é tão difícil de largar ou desistir mesmo quando você está perdendo. Sempre existe essa expectativa de que na próxima vai dar certo. No caso de caça-níqueis e cassinos, até mesmo os estímulos visuais e de áudio... Nossa, mano, gente, eu juro pra vocês, eu não vi esse vídeo. Eu acabei de falar isso. Os estímulos visuais e das luzes piscando quando você ganha, sabe? São feitos para criar essa atmosfera boa no jogo, te colocando ainda mais nessa sensação de que uma hora vai. Não por acaso que as propagandas de cassino que a gente vê online geralmente são coloridas, com música viciante e barulho de moeda caindo. Outro ponto é a sensação de você se sentir útil. A ideia de você apertar um botão e poder ganhar uma recompensa nos dá a sensação de que nós estamos fazendo algo produtivo. É uma série de fatores que são especialmente pensados para influenciar o seu cérebro a te fazer não conseguir mais largar aquilo. Mas talvez você esteja pensando que é simples ver os casos em que não existe uma recompensa real e simplesmente largar. Só que o seu próprio cérebro está te dando uma recompensa sem você saber, e envolve circuitos que são modificados pela ação da dopamina. Por isso é tão difícil ser movido pela lógica de que aquilo não vai te retornar nada quando a briga com o seu próprio cérebro, criando a ilusão de que sim, você vai ter uma recompensa. Você vai ficar rico. A dopamina é um neurotransmissor que, quando liberado, dependendo da região e dos receptores, dá a sensação de prazer e de bem-estar. E muitos comentam que a dopamina é o hormônio do prazer. Mas o prazer em si é bem mais complexo.
isso vai ter que ficar para outro vídeo. Quando a dopamina é liberada e a sensação acontece, nós sempre queremos que aquela sensação dure mais, ou até se repita. Por isso nós somos direcionados a ficar naquele ciclo vicioso. Mas e o que isso tem a ver com redes sociais? Hoje em dia, a maior parte das redes sociais funcionam de um jeito bem parecido com puxar uma alavanca de uma máquina de caça-níquel. Você arrasta É até a mesma ideia, né? Tipo, você puxa, mas você arrasta pra cima, sabe? a tela e novos conteúdos surgem, geralmente em formato de vídeos rápidos que te engajam rapidamente. E isso também é uma coisa que eu achei muito bizarro, que eu não reparava. Mas cada vez mais eu vejo as pessoas explicando, como é que você tem que fazer um... Como é que você tem que fazer um conteúdo pra engajar? Tipo assim, nos primeiros 5 segundos você tem que falar não sei o quê e passar todas as informações e mostrar o que vai acontecer. Gente, a gente mudou o nosso consumo pra em 5 segundos a gente querer já ter algo. A gente já querer ter algo que pra gente motivou. Então, assim, antigamente a gente via um filme pra, sei lá no minuto 50, no minuto 60... a gente ter o ápice do filme, ser algo, nossa, meu Deus, que legal, que não sei o quê. E a gente criava todo um roteiro, a gente criava toda uma construção pra chegar naquilo. Hoje você não pode criar uma construção porque as pessoas já querem que aconteça tudo muito rápido e que sempre estejam acontecendo as coisas. E eu acho que isso muda até a indústria. Porque se você for parar pra pensar, daqui a um tempo, a indústria de cinema, ela vai ter que estar o tempo todo te entregando dopamina. A indústria de música já mudou muito. Antigamente tinham músicas maiores. Hoje a música precisa ter um refrão pra caber no TikTok e dá pra fazer uma dancinha que não sei o quê. Então acho que até essa visão de você precisar ser muito rápido, entregar dopamina muito rápido, tá mudando tudo. Tá mudando a forma como as coisas são produzidas, sabe? E isso é preocupante. Até, por exemplo, quando você vai escolher um médico e você procura um médico que tem mais curtida no TikTok. Gente, até coisas da nossa saúde, decisões que a gente está tomando, estão sendo influenciadas por coisas como o quanto a pessoa engaja, o quanto essa pessoa está fazendo algo e o quanto de dopamina que a gente está recebendo, sabe? E é muito bizarro a gente pensar nisso. E é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque é natural. O TikTok, o Instagram Reels, o Twitter, tudo mais, ele virou natural na nossa vida. A gente já incorporou isso. Então, como a gente já incorporou e já virou um hábito nosso, a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa ter essa atenção sobre como isso está sendo feito. Parte dos vídeos não são de fato recompensas, porque eles não são exatamente do nosso interesse, mas um ou outro pode ser. E é essa expectativa de que se você continuar arrastando a tela, algo interessante vai aparecer, que serve como uma recompensa que nos mantém de fato presos. A expectativa é muito potente, mesmo que nós não percebamos isso de forma racional. Lembra de quando eu disse que os estímulos visuais de apostas acabam fazendo você ficar ainda mais engajado? Uma pesquisa mostrou que no caso de celulares e redes sociais existe o estímulo físico. Sempre que uma notificação chega e seu celular vibra, isso é um estímulo, que pro seu cérebro mostra que tem alguma coisa ali esperando você. E a coisa fica pior quando existe todo um algoritmo por trás que aprende o que você gosta e sabe exatamente como recompensar você para fazer você ficar mais tempo na tela. A maior parte dos sites hoje em dia tem um sistema de recomendação por trás, não importa se nós estamos falando de redes sociais ou sites de compras. O objetivo desses sistemas é aprender o máximo que eles conseguem sobre você. Alguns vão desde a sua localização, o que está em alta na região em que você vive, até a análise dos seus likes e compartilhamentos. A realidade é que esses sistemas de recomendação são bons até demais, eles conseguem mostrar e recomendar coisas que são do seu interesse. E isso cria uma bolha em volta de você, e acaba virando uma bolha muito confortável, porque ela traz recompensas com uma frequência alta. Nossa, e foi exatamente o que a gente falou no último vídeo, né? Cara, tudo tem sistema de recomendação. Por mais que seja ruim, ainda tem. Desde o site que você compra, Mercado Livre, Shein, tudo isso. Exato, a gente falou uma coisa de verdade. E alguns se aproveitam desses números para poder aumentar o preço, que às vezes, tipo, essa pessoa tá aqui, ela pode pagar mais caro por alguma coisa. Essa pessoa tá usando tal... Isso eu já ouvi falar, eu nunca vi. Mas tá usando tal aparelho e eu vou cobrar mais caro dela. A quantidade de bateria tá pequena, então é muito mais provável que essa pessoa aceite pagar mais caro por uma corrida de aplicativo. Então tudo isso é informação disponível para os aplicativos. Não adianta a gente achar, não tem essa informação. Isso é muito fácil de ter. E
E assim, e eles conseguem até ver o tempo que você fica numa postagem. Nossa, ele ficou muito tempo nessa postagem aqui, provavelmente ele gosta disso, e aí ele começa a te direcionar mais e mais conteúdos. E a outra coisa que eu queria falar também é sobre bolhas. Então, como a gente só recebe informações de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente concorda, a gente tende a achar que o mundo tá muito diferente. A gente tende a achar que o mundo é só aquilo que também agrada a gente. E isso causa uma polarização muito grande, porque enquanto pra mim o mundo é beleza, show de bola desse jeito aqui, pra pessoa que discorda totalmente de mim, o mundo também só é do jeito dela. E quando na vida real a gente encontra pessoas que discordam da gente, que estão no outro oposto, porque antes a gente estava aqui. A gente estava junto, discutindo como sociedade, falando, ouvindo opiniões de outras pessoas. Agora a gente está aqui. A gente está, tipo assim, em extremos muito grandes. Estava querendo ver se estava me cabendo aqui na tela. Em extremos muito grandes. Então, como a gente está em extremos muito grandes, a gente acaba achando que só a nossa verdade é verdadeira e que a gente meio que perde até a capacidade de entender o lado do outro, de entender o que o outro está pensando, de entender, de se colocar naquele lugar. E a gente até perde um pouco de empatia, sabe? E por isso a gente também precisa conversar com pessoas que estão em bolhas diferentes da gente, ser aberto a diálogos diferentes e não ficar só naquele lugarzinho que a gente acredita. Porque às vezes a gente acha que o mundo está muito perfeito, o mundo está funcionando muito bem, o mundo é lindo, quando não é, sabe? A gente tem vários problemas que a gente precisa lutar com isso, precisa lidar com isso e precisa tentar cada dia mais melhorar, sabe? Então, esse negócio da forma que a rede social faz criar bolhas também é uma situação muito preocupante, porque às vezes a gente cai em fake news por causa disso. A gente recebe algo e aí, como todo mundo que está na minha volta concorda com aquele algo, a gente acredita aquilo como uma verdade absoluta. E a gente não questiona, a gente não se pergunta, a gente não tenta entender a fundo o que está acontecendo, porque tudo que a gente recebe só confirma o que a gente já pensa. Então a gente também tende a ser pessoas cada vez menos abertas ao diálogo, abertas a outras opiniões e abertas até a quebrar as nossas opiniões. Porque se a gente acha que a gente está certo, a gente não vai aceitar que outra pessoa fale que a gente está errado ou que outra pessoa traga uma opinião diferente da gente. Então, é uma coisa que preocupa como sociedade, como a gente está evoluindo para chegar em lugares cada vez mais polarizados, cada vez mais bolhas, onde a gente perde essa capacidade até de ser empático com os outros e de dialogar com as outras pessoas, sabe? Mas ainda assim, a maioria se baseia no esquema de reforço de razão variável, em que a recompensa vem depois de ver ou interagir com um número variável de posts. Em 2020, um documentário da Netflix chamado Dilema Eu já vi esse documentário, eu achei bom. das redes chamou diversos representantes ou ex-representantes de redes sociais para discutir o impacto delas nas nossas vidas. Alguns até discorrem sobre como existe todo um time especializado em fazer você ficar o máximo de tempo possível em uma rede. Isso vai desde as cores do site até o próprio algoritmo. A mensagem principal do documentário parece ser: como que nós podemos fugir dessa situação se tudo parece estar trabalhando para nos fazer ficar cada vez mais e mais dentro das redes? Esse é um ponto importante, mas que também é extremamente complexo. Primeira coisa que especialistas aconselham é desligar as notificações, porque dessa forma nós não vamos ter um estímulo para abrir as redes sociais diversas vezes no nosso dia. Então, isso de desligar a notificação eu já faço há muito tempo. Outra coisa que eu faço também, eu acho que é isso que ele vai falar agora. As medidas seriam limitar o número de horas que nós... Exato, limitar o número de horas que a gente fica no aplicativo. No próprio celular, eu uso iOS, então eu sei como funciona o iOS. Tem uma coisa que você coloca que depois de, sei lá, 1 hora usando, você quer aquele bloqueio. Então, isso é bom até para segurança, tá, chat? Então, por exemplo, eu saí com meu celular e fui roubado. Então, se você for roubado, se acontecer alguma coisa assim, a pessoa também não vai conseguir acessar. Mas, por exemplo, o meu TikTok, ele tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Ele tá aqui, o meu TikTok. E, nesse caso, eu não consigo acessar sem uma senha, ó. Limite de tempo. Você atingiu o limite de tempo em TikTok. Então, eu coloco quanto tempo eu quero ter por dia para poder usar o TikTok. E aqui eu posso colocar, pedir mais tempo. E aí eu tenho que digitar o meu código para eu estar ciente de quanto tempo eu gastei.
Eu tenho um limite de 1 hora, às vezes beleza, eu vou ficar mais de 1 hora nessa rede social, e é 1 hora para todos os aplicativos de rede social, tá, chat? Por exemplo, 1 hora para usar TikTok, Instagram, Twitter, todas essas coisas. E se eu for passar essa 1 hora, eu vou estar ciente de que eu estou fazendo isso. E eu acho que o primeiro passo pra gente tentar melhorar a nossa vida em relação a isso, tentar melhorar a ansiedade que a gente sente, tentar melhorar o sentimento que a gente está perdendo em rede social, é a gente começar a ter essa noção de quanto tempo a gente fica e de quanto a gente está gastando nisso. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, essa notificação, a gente passa a estar ciente. Não é tipo assim, beleza, deu 1 hora, nunca mais eu vou usar. Sem problemas você usar, sem problemas você continuar. Mas pelo menos você vai estar ciente daquela situação. Você vai ter um limite e você vai começar a conhecer o que está acontecendo. Você vai ter um pouco mais de atenção a toda aquela situação. E eu acho que isso é um primeiro passo muito positivo, sabe? Nós ficamos na frente de uma tela, seja manualmente ou colocando aplicativos que façam isso pra gente. E outros sugerem até medidas mais drásticas, como deletar tudo de uma vez e viver a vida real. A verdade é que a internet inteira hoje em dia é uma estrutura extremamente complexa que envolve... Eu vou falar num lugar de quem não teve rede social. É muito difícil. Primeira coisa, não tem como você não ter rede social. Todo mundo fala, não tenho rede social. Se você tem WhatsApp, você tem uma rede social. WhatsApp é uma rede social. Agora uma questão. Eu vejo também muita gente falando, nossa, eu sou uma pessoa muito evoluída porque eu não tenho rede social. E não. Também não acho que é por aí, sabe? Você não é melhor que ninguém porque você não tem Instagram e TikTok, sabe? Porque eu acho que isso vem também num sentido de uma superioridade, de uma questão de produtividade. E às vezes essas pessoas estão perdendo o tempo dela em outras coisas, talvez até piores. Mas o que eu acho quando eu não tinha rede social, eu me sentia muito isolado do que acontecia. Por exemplo, a pessoa compartilhava um meme, a pessoa falava alguma piada, alguma referência de coisa do Twitter, e eu me ficava perdido. Então, tipo assim, eu ficava tipo, tá, e todo mundo rindo. Então, isso é uma sensação que é ruim. Com certeza é uma sensação que você vai se sentindo excluído. E você vai deixando, talvez, de fazer parte de alguma coisa porque você não entende uma coisa ou outra. Você não tem, sei lá, e assim, quando eu falo, uma questão pra conversar, é uma cultura inútil mesmo. É falar de uma bobeira que aconteceu, de algo que aconteceu no BBB, de algo que passou na novela. Isso é legal da gente ter, porque nós somos seres sociáveis. A gente precisa socializar. A grande questão é o quanto isso tá em excesso. Porque assim, a diferença entre um remédio e uma droga é sempre a dosagem. Então, é a mesma coisa para rede social. A diferença, se ela vai ser uma coisa legal para você e se é uma coisa que vai te fazer mal, é a dosagem. Aqui eu não quero pagar o de, gente, excluam as redes sociais. Não, mas dosem o quanto vocês estão consumindo aquilo. Que assim, de verdade, eu já estou dosando, estou longe de estar no ideal. Eu ainda acho que uso muita rede social. Às vezes eu sinto que eu tenho a obrigação de usar por causa do meu trabalho. Eu fico, não, eu tenho que ver o que tá em alta no TikTok, eu tenho que ver qual jogo tá acontecendo. E foi até por isso, um dos motivos de eu voltar com o Discord foi por isso, porque às vezes eu ficava achando que eu tinha que acompanhar todos os jogos que estão acontecendo. E agora, quando eu quero reagir a alguma coisa, ou quando eu quero ver alguma coisa, eu abro lá o Discord e eu vejo as sugestões de vocês. E ótimo, eu já tenho isso. Eu entendi que eu não preciso estar no TikTok para isso. Eu tenho uma comunidade que também me ajuda a escolher conteúdo, a curar conteúdo, a trazer coisas que são interessantes pra gente. Porque eu acho que a gente é muito parecido, pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, que eu conheço pelo nome, que eu vejo a carinha e tal, eu acho que a gente é muito parecido. Então eu sei que se vocês gostam de uma coisa, se vocês acham que é interessante, tem uma grande chance de eu gostar, ou minimamente vai abrir um espaço pra gente discutir e falar sobre isso por aqui, sabe? Então, eu acho que é muito sobre você entender também o quanto você está deixando de viver, deixando de fazer coisas por causa de rede social, e o quanto essa rede social afeta outros aspectos da sua vida. A Gigi falou, eu acho que vimos um pouco do que o excesso de redes sociais, os impactos com a experiência da Vanessa Lopes no BBB, onde ela já havia falado antes que passava a maior parte do dia o dia inteiro nas redes. Então, foi uma experiência bem visual
do quanto ela ficou sem redes sociais e o quanto isso afetou ela, sabe? Eu acho que ela tá também com questões de saúde mental, se eu não me engano, ela tá tratando, ela tá fazendo todo um tratamento, tá sendo acompanhada, que bom, mas realmente, às vezes, a gente fica tão na rede social que a gente perde alguns conceitos que são muito importantes do mundo fora das redes, sabe? Então, a BBS3 falou, fora os problemas mentais que alguns vários conteúdos trazem em qualquer rede social, desde desastre até uma vida diferente e mais fácil que muitos influenciadores mostram. E tem essa questão também da gente se comparar, porque às vezes a gente acha que a gente nunca tá bom, porque a rede social mostra uma vida tão incrível de outras pessoas, que a gente fala, nossa, minha vida é horrível. Mano, como assim essa pessoa já conseguiu tudo isso, já conseguiu conquistar o mundo, e eu tô aqui, sei lá, com 30 anos e não conquistei nada. Ou, sei lá, tô passando o maior perrengue da minha vida. Ou tô mudando de emprego agora e essa pessoa já conseguiu 3 empresas milionárias. Mas é o que a gente falou no último vídeo, sabe? A gente compara o palco das outras pessoas com o nosso backstage. Então, tipo assim, não é uma comparação justa, porque as pessoas não mostram na rede social os perrengues que elas estão passando. Eu acho até que a gente deveria mostrar mais os perrengues. Mas as pessoas, muita gente não quer ver também. Ela não quer ver os seus problemas, porque ela já tem os problemas dela. E aí meio que fica só assim, nossa, olha como a vida dessa pessoa é incrível, sendo que a vida dessa pessoa não é incrível. E, gente, olha como a minha vida é horrível, sendo que quando você mostra no seu Instagram, a sua vida no Instagram também é incrível. E aí outra pessoa compara com a sua vida. Então isso vira um grande ciclo que é, tipo assim, bizarramente ruim pra todo mundo, sabe? Viveu anos e anos de pesquisa, tanto na psicologia quanto nas ciências da computação. Conseguir sair dessas redes que foram feitas pensando exatamente em criar esses hábitos e ciclos viciosos é muito difícil. O cérebro humano não evoluiu para lidar com tantos estímulos e tanta informação em pouco tempo, dia após dia. Mas onde muitos veem o fim, existe esperança. E é isso que a gente tava falando também, que a gente evoluiu numa forma muito linear. Tipo assim, tá evoluindo assim. E a questão da quantidade de tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia e tudo mais, desenvolveu de uma forma exponencial. Então a gente tem um gap muito grande entre o quanto o nosso cérebro entende das coisas e o quanto as coisas estão chegando, o quanto a gente está sendo usado para poder gerar mais engajamento. E isso tende a ficar cada vez pior, porque a tecnologia está evoluindo cada vez mais. Então a gente tem que ter agora maneiras de tentar melhorar isso, de ter minimamente um controle, de estar ciente disso. E acho que é isso que ele vai falar agora, sabe? Existe esperança. Nada nos impede de criar outros hábitos que sejam mais saudáveis, como estabelecer horários e limites mais claros do uso de aplicativos e redes sociais durante o nosso dia. O que eu gostaria que nós levássemos de mensagem para casa desse vídeo, se é que vocês me permitem essa honra, é que nós não somos tão diferentes dos ratinhos que aprenderam a apertar o botão e receber uma recompensa. Nós estamos fazendo exatamente isso o dia inteiro. Mas ao contrário dos ratos que fazem isso por comida, nós não necessariamente precisamos de uma recompensa física. A simples sensação de satisfação ao terminar de ver um vídeo também serve. A ideia desse vídeo não é dizer que a internet não deu certo e que nós deveríamos voltar para um mundo desconectado. Muito pelo contrário. A ideia é que, entendendo melhor a natureza humana, nós podemos tomar escolhas mais sábias para o nosso dia a dia. E quem sabe até romper o ciclo vicioso que transformou milhões de pessoas em viciados em dopamina, sobrevivendo apenas em função do próximo vídeo satisfatório. Muito obrigado e até a próxima. Nossa, chat, eu amo todos os vídeos do Pedro, acho ele incrível. E assim, esse vídeo trouxe muita coisa pra mim também. Coisas que eu queria, tipo, que eu queria trazer pra minha vida, sabe? Que eu acho que eu estava precisando ver esse vídeo, eu acho que veio no momento muito certo. Porque assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que não é sobre você deletar a rede, é sobre você dosar de forma correta. Você entender como isso te influencia, entender que muitas vezes você vai perder horas do seu dia nisso e não tem problema. Não é culpa sua, você não é uma pessoa horrível, você não é um inútil porque você fez isso. A rede social foi construída para fazer isso. E é normal isso acontecer, sabe? E ao mesmo tempo é entender como isso funciona para se colocar alguns limites. Se você sabe que naturalmente o seu cérebro vai tentar fazer você ficar ali por mais tempo, bota um relógio, fala, beleza, eu vou usar TikTok agora, mas eu vou colocar aqui 20, 30 minutos pro meu relógio despertar, e quando ele despertar eu vou parar, independente do que eu esteja vendo, independente do que esteja passando. Eu vou parar
para eu ficar um pouco mais ciente do que eu estou fazendo. E isso não é na visão de, eu preciso ser extremamente produtivo. Não. É muito mais o quanto isso pode tentar melhorar questões que muita gente vem passando, como ansiedade, questões muito de tristeza, questões psicológicas que são levadas também por essa alta exposição dessa rede, pelo tanto que a gente fica online e o tanto que a gente fica vendo várias coisas que às vezes fazem mal pra gente. E exato, se eu puder dar uma pequena dica pra vocês, se eu puder trazer alguma mensagem, igual o Pedro falou, assim, se eu tiver a honra de trazer uma dica pra vocês, dosem. Tipo assim, não é sobre ser 880, não é sobre ter ou não ter. É só sobre você começar a ter uma dosagem cada vez mais adequada. E assim como o remédio, a gente pode começar numa dosagem errada, mas com o tempo, vocês vão entender qual é a dosagem saudável para vocês. E eu acho que é exatamente essa palavra. É sobre tornar esse hábito um hábito saudável na vida de vocês. E aí, o saudável depende de cada um, a dosagem depende de cada um. Lucas, eu vejo o TikTok durante 3 horas e pra mim isso é saudável? Ótimo, beleza. Lucas, eu só consigo ver por 20 minutos. Beleza, entende o seu limite. Entende sobre você. E agora você sabendo tudo que tem por trás, eu acho que esse entendimento fica muito mais fácil, sabe? A Bibi falou, minha avó mesmo, ela diz bastante que hoje em dia a crueldade humana é muito maior. Só acho que hoje em dia o que mudou foi a gente ficar sabendo em tempo real. Então, eu acho que tem isso também, porque parece que as coisas estão muito piores, porque mais informações chegam a gente, e essas informações trágicas, elas engajam muito mais. Tem um livro que eu li que é muito bom, que chama Factfulness, que ele fala exatamente isso. Tem mais aviões caindo? Na verdade, tem mais voos no geral. E percentualmente, a quantidade de aviões que caem é muito menor. Só que ninguém vai notificar, olha, um avião pousou com sucesso. Olha, um avião pousou com sucesso. Olha, um avião pousou com sucesso. Não. As pessoas notificam quando acontece um desastre de avião. E isso tem vários motivos. Primeiro, porque é obrigado a notificar, e eles fizeram isso para poder melhorar a aviação. Então, é que eu tinha muito medo de avião, e depois de ler bastante, eu melhorei um pouco esse medo. Mas o que acontece? Teve um protocolo, se eu não me engano, alguma regra, que quando acontece um desastre do avião, você tem que notificar e você tem que entender por que aquele desastre aconteceu, para que isso não aconteça de novo. Então quer dizer que está caindo muito mais avião? Não. Na verdade, a gente está noticiando muito mais e a gente está entendendo muito mais e usando isso para melhorar os próximos voos. E também a gente tem muito mais voos. Se antigamente a gente tinha 3 voos, hoje a gente tem 300 mil voos por ano. Então, se caísse um desses 3, era um percentual muito grande. Era um avião que está caindo a cada 3. Agora, se cair 2 em 300 mil, beleza, a gente vai saber desses 2. Só que, olha, a quantidade de avião que não caiu. E isso também é importante, a gente ter esse sentimento para não parecer que tá tudo dando errado, sabe? Tá tudo muito ruim. E claro, óbvio, nossa, caiu um avião. É super triste, a gente sente muito. A gente fica com dó das famílias, das pessoas que estavam ali. Mas a gente também precisa ter a noção de que as coisas estão melhorando, porque senão a gente vai achar que tá tudo horrível e que o mundo não funciona e que a gente não sabe fazer nada e que a gente não tá inseguro dentro de casa e quando a gente sai de carro e quando a gente sai de avião. Então a gente também precisa entender os fatos, a gente precisa olhar para os números, para os dados, a gente precisa entender cientificamente e estatisticamente tudo o que acontece, porque pra gente também poder ter um pouco de paz. Senão parece que o mundo é horrível, sabe? E aí a gente vai falar, meu Deus, eu não vou fazer nada. A Gigi falou, tem também a questão de que quando o influenciador mostra seus problemas e depois ele melhora, o público começa a dar hate porque melhorou de vida. E já não é o mesmo. Eu vi um caso desse que o Jean trouxe no canal dele, é louco e é muito louco e preocupante. Então, exatamente, é que eu acho que tem gente que mostra muito perrengue e aí as pessoas seguem pra ver o perrengue dessa pessoa. E quando a pessoa para de passar perrengue, que ótimo que ela parou de passar perrengue, as pessoas não enxergam assim. As pessoas pensam em, perdeu sua essência. Nossa, mas eu gostava de ver o perrengue. E para de seguir, e comenta, e fala, tô deixando de seguir porque você não sofre mais. Mano, se você gostava do influenciador, era pra você estar feliz porque ele melhorou. E não com raiva do que aconteceu. Exato, não é mais humilde, que não sei o quê. Então a gente também tem uma questão que, cara, se a pessoa tá ruim, a gente não quer que ela melhore. E isso também é muito ruim, sabe? Porque será que
o perrengue dele, a tristeza dele tá te fazendo se sentir bem, e de onde que vem isso, sabe? A Mazinha099 comentou: eu uso controle de tela, esses dias eu fui ver quanto tempo eu fiquei no TikTok e eu fiquei chocada. Eu passei 23 horas no aplicativo. Depois disso eu coloquei limite de tela no TikTok. Então, eu acho que esse é o primeiro passo do que a gente tava falando, sabe? De dosar. É entender, é saber quanto tempo você gasta. E quando você olha para esse número, aí sim você pode julgar se isso é muito, se isso é pouco, se isso faz sentido com a sua vida, se não faz, se isso tá te fazendo bem ou não. Mas sem a gente saber o que tá acontecendo, sem a gente ter esse valor, essa quantidade, a gente não tem nem pra onde ir, a gente não tem nenhuma referência. É o que eu já vi muita gente que tem questões financeiras, que não tem uma boa educação financeira, falar: eu não gosto nem de olhar minha fatura do cartão de crédito, porque eu não quero nem saber, eu prefiro só no final tentar pagar, e se não der pra pagar não tem jeito. Se você não acompanha aquele número, se você não entende o que você tá gastando, você não consegue mudar. Esse é o primeiro passo. Olha a sua fatura, olha quantas horas você tá gastando. E não precisa ser uma coisa o tempo todo, o dia inteiro. Olha, sei lá, uma vez a cada 2 dias, uma vez na semana, uma vez no mês. Só para você entender aonde você está. E você entender. Entendendo onde você está, você entende. Você está confortável aqui? Não tá. Quero ir mais para frente? Quero ir mais para trás? Quero ir para direita? Quero mudar? Ou não quero? Então, é só esse primeiro passo, sabe? Que se eu puder dar um conselho, é o conselho que eu gostaria de dar. Dosem de forma correta. Entendam onde vocês estão, dosem de forma correta e tornem aquilo saudável para vocês. Independente se outra pessoa fala: você tá muito tempo no TikTok, você tá muito tempo no Instagram. Só vocês sabem dizer qual é a quantidade correta, qual é o que faz bem pra vocês. Então façam o que faz bem e que todo mundo seja feliz, sabe? Sempre tem essa teoria de que pessoas felizes não atrapalham, não enchem o saco de outras pessoas. Então vamos todo mundo ser feliz, é isso. E vamos usar redes sociais da forma que te fazem bem, mas que te fazem bem mesmo, sabe? Que não vão te dar uma crise de ansiedade, não vão te deixar mal e não vão, sei lá, te carregar pra um buraco muito esquisito. Chat, amei esse vídeo. Amo todos os vídeos do Pedro, acho ele inteligentíssimo. Amo as edições dele também, então assim, obrigado também, Pedro. Se algum dia você ver esse vídeo, obrigado pelo conteúdo. Amo seu canal, já sou inscrito há muito tempo. Tenho várias camisas da loja do Pedro. Inclusive, quero comprar essa que ele tá usando, que eu achei maravilhosa. E essa eu ainda não tenho. Então, chat, amei. E quando sair esse vídeo no YouTube, vou deixar link do canal do Pedro aqui, link do vídeo também, para vocês irem lá, comentarem, deixarem uma curtida, seguirem ele também, porque isso é muito importante para os criadores que vocês gostam. Apoiem também, sabe? Fiquem na rede social, apoiem os criadores, porque isso ajuda muito também o nosso trabalho.